Graça e paz, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Vamos ler os capítulos 17, 18 e 19 de Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações te põe posto, e te farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estarás o teu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abrão: Sara, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o rosto e riu-se, e disse o seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abrão. Então tomou Abrão a seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse:
Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, e que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que há de ordenar a filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na casa, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que hão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faça injustiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se, porventura, faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se ainda mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor. Quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao lugar. E vieram os 2 homens a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta da cidade. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se ao seu rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem leveduras,
e comeram. E, antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e clamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las estarei, e farei delas como bom vos olhos, como bom nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e nem pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? E para que minha vida alma. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou a cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que ali uma fumaça subia da terra, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, e ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos sementes de nosso pai.
e deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no dia seguinte, que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho hoje também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela também noite. Levantou-se a menor, deitou-se com ele, e ele não sentiu que ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho que chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, chamou seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Vemos que o pecado traz grandes destruições. O texto começa nos falando de cidades que estavam em pecado, muitas pessoas em pecado, e quando os anjos foram inquiridos sobre a misericórdia, e Abraão parou no número 10, né? Se até 10. Então ele achava que até 10 a família de Ló. Então ele achava que a família de Ló também seria salva. A família de Ló estava diante do Senhor, conforme Ló havia sido orientado. Ló foi cuidado por Abraão. Mas quando os anjos chegaram lá, a cidade estava horrível de pecado, né? Ló entrou numa conversa com eles, tentando barganhar até uma situação muito difícil, né? Mas aqueles homens estavam destinados a fazer mal àqueles anjos. Nós vimos que, com isso, a família de Ló, somente Ló estava, a mulher desejou as coisas daquela cidade, teve saudade, ela se condoeu o coração em sair daquele lugar, mesmo depois de já estar fora, já estar liberado. E as filhas praticaram esse costume com o pai, né? O que não era costume com o pai, praticaram com o pai. E porque disseram que queriam ter sementes do pai, que não haveria homens para elas na terra. Vemos 3 capítulos aqui com coisas bem difíceis, mas nós vamos ver que é a promessa do Senhor, conforme ele disse que Abraão, a descendência toda seria abençoada, Abraão seria abençoador. Nós vamos ver que essas coisas vão acontecer lá na frente, sempre que o plano de Deus não é anulado. Não há pecado que anule o plano de Deus. O seu pecado pode impedir o plano de Deus na sua vida, mas os pecados na terra jamais impedirão os planos de Deus sobre a terra. Deus, coloca essas famílias em tuas mãos, ó Deus. Guarda, Deus. Deus, fortaleça a fé. Engrandeça, Deus, o nome do teu filho, a obra do teu filho, Deus, dentro de cada lar, Deus, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém.